Essa semana, então, estava a preparar a palavra e aquilo que ardia no meu coração era Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua beleza. Mas eu pensava, como eu vou falar isso? Porque lá o grupo tem ouvido tanto sobre isso, vai ser uma seca para eles. Estava a meditar, estava a pensar sobre isso, mas ao mesmo tempo o John entregou para nós uma visão a semana passada, e eu pedi para ele enviar-me. Então cheguei aqui à igreja para preparar a mensagem, para pensar naquilo que eu ia falar, e estou sentado assim a ler aquela mensagem, que fala sobre andorinhas, que fala sobre pássaros, que fala sobre o sol. E ao ler aquela mensagem, estava sendo ministrado por aquela visão. E de repente, quando eu olho assim para cima, eu estou sentado em frente a esse quadro, que é da pastora Ellen. E Deus começou a ministrar, não é? Porque esse quadro é exatamente aquilo que... exatamente a visão do John. Então, eu convidei e pedi para o John, mais uma vez, partilhar essa visão conosco. Eu quero que estejamos bem atentos, por favor. John, por favor. Deixa eu estar que eu traduzo. Não, estou brincando. Hello? All right. So, the other week I shared this vision, and when we were together during worship, na outra semana eu partilhei esta visão, e quando nós estávamos em adoração, I saw a sky full of little birds eu vi céu cheio de pequenos pássaros singing and flying. Cantar e a voar. And in the sky was also a giant white sun, E também no céu estava sol gigante branco, which was so bright it blotted out everything else. que era tão brilhante que encandeava todo o resto. And I knew that at that time, I knew the birds were us, E naquele momento eu sabia que os pássaros eram nós and that the sun was the glory of God. e que o sol era a glória de Deus. But I also saw another bird that was in a cage, Mas também vi outro pássaro que estava numa gaiola. and it was happy in the cage. It was a comfortable cage, Estava feliz naquela gaiola porque é muito confortável. and it had all the food it needed and a perch it was used to. Tinha todo o alimento que precisava e assento que estava habituado, But it also had wings, mas também tinha asas. and it was created for something more than living a life of comfort in its cage. Estava criado para algo mais do que somente viver naquele conforto da sua gaiola. And I saw that the door of the cage was open, and God was saying to the bird it was time to go. Eu vi que a porta daquela gaiola estava aberta e Deus estava a dizer àquele pássaro que era a altura de voar, de ir. And at the time, I felt like that word was possibly for me and possibly for somebody in the church. Naquela hora eu pensava que aquela palavra era para mim e possivelmente para mais alguém aqui na igreja. But over time, I actually feel now like it's possible that word is for all of us in the church. Mas depois de passar algum tempo, eu realmente sinto que aquela palavra é para todos de nós na igreja. So I'm going to add something to it, which is that I think that God has given us wings that we aren't using. Então eu vou adicionar algo para esta visão que eu sinto que Deus está a dizer que Ele nos deu asas que nós não estamos a usar. That there is something that you're born to do, that you're gifted already to do, to experience and express something in the Holy Spirit. Que há algo que tu tens, que foste criada para desenvolver, para experimentar no Espírito, mas não estás a fazê-lo. That will come naturally to you and is pre-built into you. Isso vem naturalmente para ti e já vem desde do teu crescimento ou nascimento. But maybe you've been too comfortable in your cage. Mas talvez estás confortável demais na tua gaiola. É tudo. Então parece que há dois lugares, a mim parece-me que há dois lugares na vida cristã.
um lugar onde nós ficamos encandeados pela glória de Deus. Existe um lugar onde aquele sol que é a glória de Deus nos encandeia, e em certo momento, tudo que está ao nosso redor parece que não tem valor. Parece que fica escuro. Parece que não é nada. E nós vemos isso com vários exemplos bíblicos, e nós vemos isso em Davi, que disse: apenas uma coisa eu busquei, apenas uma coisa eu vou pedir, e a buscarei, que eu possa viver na tua presença todos os dias da minha vida, para contemplar. Paulo também disse: eis que eu considero todas as coisas como perca. E nós vemos aquela história tão conhecida de Marta e Maria, onde Marta reclama: Senhor, fala para minha irmã trabalhar, fala para ela vir me ajudar, porque Maria ficou ali, perdida aos pés de Jesus, ficou completamente encandeada. Mas também parece que existe um lugar onde as outras coisas começam a encandeá-lo, onde as outras coisas começam a ficar do mesmo nível dele. E sempre quando eu ouço uma palavra nesse sentido, eu sinto-me tão pequeno e sinto-me assim: Davi estava lá muito à frente e eu estou aqui muito diferente. E isso é para Davi, isso é para Maria, isso é para Paulo. Mas nesta noite o que eu quero dizer é que o sol é para todos. O sol é para todos. Então, nesse segmento, vamos ouvir uma coisa que Jesus disse. Lá em Mateus 6, 33, ele diz assim: então eu quero dar alguns passos para nós vivermos nesse lugar. Em Mateus 6,33 ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aquilo que muitas vezes nós não fazemos com esse versículo é ler todo o contexto. Jesus não apenas lembrou-se: ok, eu tenho que partilhar essa palavra, então toma lá. Não, há todo um contexto. Começa em Mateus 6:1, ele começa a falar, ele começa a ministrar. E depois ele disse: por isso, por causa de tudo que ele falou antes, eu digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, etc. E depois então ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, olhando um pouco para esse contexto, eu acho que a primeira coisa que nós devemos entender aqui é que para buscar eu não posso buscar o reino sem buscar o rei do reino. E muitas vezes isso acontece. O exemplo mais prático que eu posso vos dizer é que em momentos anteriores, numa semana como essa, que eu vou aqui partilhar a palavra, aquilo que eu fazia durante a semana era buscar aquilo que eu ia dizer, tentar ouvir de Deus, e o meu tempo era pensar na palavra, o meu tempo era pensar naquilo que eu vou partilhar, o meu tempo era pensar naquilo que outros. Mas não é isso. A primeira coisa que nós devemos fazer para buscar o reino de Deus é buscar o rei. Sabe, irmãos, foi isso que Davi viveu. E eu, quando comecei a mergulhar no Salmo 27, que Davi escreve, eu falei: alguma coisa está errada, porque ele fala assim: apenas uma coisa eu vou pedir. Mas quando eu li o Salmo todo, Davi está pedindo várias outras coisas também. Ele pede contra os inimigos, ele pede para Deus livrar, ele pede para Deus abençoar. E eu pensei: como assim? Apenas uma coisa. Davi está se fazer aqui para Deus, não é? Mas eu
agora entendo. Não. É que ele entendeu que na hora de buscar o rei, não é hora para mais nada. E ele diz assim, por mais que ele tenha vários pedidos, por mais que antes ele já tenha feito um pedido, ele fala, apenas quando ele chega à presença do rei, quando ele sente a presença do rei, quando ele entende que é hora de buscá-lo, de adorá-lo, ele fala assim, apenas uma coisa eu pedi. Ele não está sendo mentiroso, não. Nesse exemplo que eu vos dei, de Maria, não é? Lá em Lucas 10, 41, 42, vou ler. Responde, porque Marta fala assim, né? Jesus, fala para Maria vir me ajudar. E Jesus responde assim, Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Gente, vem comigo. Marta, Marta, apenas uma coisa é necessária. O que ele estava a dizer para Marta? Que Maria não precisava mais limpar, nunca mais? Ele está a dizer que apenas uma coisa é necessária. Sim ou não? Então, se nós formos ler de uma maneira literal, ele está dizendo, não faça mais nada, nunca mais. Apenas uma coisa é necessária. Não é isso. O que ele está a dizer é que quando nós buscamos a Ele, e quando nós estamos a olhar para Ele, tudo o resto deixa de ter valor. Não é hora para mais nada. Apenas, quando nós buscamos o Rei, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa. Então ele não está a dizer para Maria nunca mais fazer nada. Senão eu agarrava já nessas palavras. Ele está a dizer que na altura, quando nós entramos na presença do Rei, apenas uma coisa é necessária. Nós buscarmos o Rei. Nada mais. Não as coisas do reino. Isso é depois. Não as coisas boas. Não as boas obras. Mas o Rei. Nós não estamos na gaiola, olhar para a comida, para o conforto. Não, nós estamos a voar. E estamos focados nele. E nessa hora, eu tenho que ficar encandeado, porque não é a hora de pensar em mais nada. É hora só de contemplar a sua beleza. Ora no capítulo 6 ainda, Jesus chega a uma altura que fala, então, como vocês devem orar? E ora como ele fala que nós devemos entrar para esse lugar de oração. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele não está a falar para nós pensarmos em pecados, ele não está a falar para nós pensarmos em mais nada, isso é depois. Na hora de entrar, é buscar o Rei. Pai nosso, que estás no céu. Estás no céu, nós te contemplamos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Santificado seja o teu nome. Em tua presença, olhando para ti, Jesus, tudo perde o seu valor. Tudo passa a ser nada. Eu fico completamente encandeado pelo teu propósito, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua cruz. Nós te levantamos nesta manhã, Deus, e falamos que tu estás no lugar mais alto, acima de tudo. E queremos te buscar em primeiro lugar. Alguém, quando confrontou Jesus a perguntar qual é o principal mandamento, ele falou, buscar a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a intensidade. A Florinda partilhou hoje no grupo, Jeremias, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Então todo o vosso coração significa todo o nosso coração, para Ele. Amém? Esse é o primeiro passo, buscar o Rei primeiro. Depois, no versículo
6:6 diz assim. Depois não, antes nesse caso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando tua porta, ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então depois, o segundo passo, ele fala para nós entrarmos sozinhos. Quando vamos buscar a presença dele, vem, fecha a porta e entra sozinho. Entrar sozinho fisicamente é muito fácil. Nós buscarmos a Deus e buscá-lo sozinho é fácil. Nós fechamos a porta. Mas se nós olharmos o contexto que, em primeiro lugar, ele está pedindo para nós buscarmos de todo o coração. Sabe, eu acho que nós temos bases bíblicas para dizer que ele está chamando-nos para entrar sozinho naquele quarto. Não apenas fisicamente. Sozinhos. Ele quer um tempo só conosco. Nesse capítulo 6 aparece 6 vezes a palavra secreto. Ele quer um tempo secreto contigo. O que estás a dizer então, Tiago? Que eu devo entrar sozinho? Sim. Isso é fácil, é. Mas no nosso coração nós também devemos entrar sozinhos. Devemos deixar a nossa esposa fora. Devemos deixar os nossos filhos fora. Devemos deixar os nossos problemas fora. Devemos deixar as nossas angústias fora. Devemos entrar sozinhos para aquele lugar. E só assim nós vamos poder buscá-lo de todo o coração. Só assim nós vamos, porque senão nós não vamos focar no Rei. Ouvi uma história esta semana, acho que muitos de nós já devem ter ouvido falar, não é? De uma pessoa que pediu um conselho como devia orar, e alguém deu um livro para ele, mas aquelas palavras eram muito difíceis, não é? E ele chegou no trabalho desanimado e falou: isso não dá para mim, só para eu entrar na presença dele eu tenho que falar uma palavra que eu não conheço, tenho que ver o significado, isso é muito formal para mim. E ele trabalhava na construção civil, então um colega dele falou: não, eu não faço isso. Não, então, eu ponho uma cadeira. Eu ponho uma cadeira na minha frente. E eu imagino que ele está ali. Então eu começo a falar com ele. Então eu começo a abrir o meu coração. De uma maneira resumida, aquele homem, no fim da vida, quando ficou doente, ele fez as enfermeiras e aqueles que os tratavam diariamente pôr uma cadeira na frente dele, para eu poder falar com ele e sentir isso, essa proximidade, essa individualidade. E um dia, os enfermeiros entraram, os médicos entraram naquela sala e o achou morto, prostrado, como se estivesse assim ao colo de alguém. Eu sei que o meu amigo Fernando prepara um café para ele e outro para Jesus. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, eu não sei qual é a técnica que nós devemos usar. Mas aquilo que é mais importante é nós conseguirmos estar sozinhos com Ele. Ele quer ter tempos sozinhos conosco. Queridos, e quando eu penso nisso, eu penso que como eu fui roubado esse tempo todo. E não entrar sozinho naquele lugar. Quão eu não pude desfrutar da plenitude de Deus nesse lugar de comunhão. Mas eu ainda vou a tempo. Tu ainda vais a tempo. Porque quando eu entrava nesse lugar, eu pensava nos meus sonhos, naquilo que eu queria ser, isso vinha tudo junto comigo. Eu desfrutava da presença dele, eu ouvia a voz dele, mas não era em plenitude, porque tinha muita gente comigo. E depois eu pensava naquilo que eu
queria ser, e eu pensava no meu emprego, e não era aquilo que eu queria, e aquilo que eu tinha que ser, e aquilo que pensavam, e aquilo que são os meus sonhos, e aquilo que são o meu propósito de vida. Eu gozava da presença dele, eu estava na presença dele, mas não em plenitude, eu não estava sozinho com ela. Não é à toa que, antes de dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, 6 vezes ele fala, secreto, 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 secreto. Ele quer um lugar secreto conosco. E depois, mas Tiago, então e o resto? Não vamos pedir? Vamos. Depois. Vamos pedir tudo. Tudo. Está lá na oração do Pai Nosso, tudo. Venha o teu reino, perdoa os meus pecados, ajuda-me, traz provisão. Mas aí nós já vamos estar com outra perspectiva de tudo. Vamos olhar aqui a vida de Paulo. Paulo, em Filipenses 3:7, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Na verdade, também, por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo estava neste lugar, né? Encandeado. Cristo está lá e Ele é tudo para mim. E depois Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Essa é surpresa, Mariano, não estava, tá bem? Porque a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso de glória muito excelente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Não atentando nós, versículo seguinte, nas coisas que se veem, mas na que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, e as coisas que não se veem são eternas. Então reparem Paulo. Ele está naquele lugar. E chega a hora dele pedir pelas outras coisas. E ele fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Quando nós estamos a passar por uma tribulação, normalmente ela é leve e momentânea. É tudo menos leve e momentânea. É pesada. E não é nada momentâneo, porque nós falamos, parece que isso nunca mais acaba. E aquilo passou uma semana e nós falamos, parece que passou um ano. Porque nós estamos na perspectiva da gaiola. Nós estamos a amá-lo a Ele, mas estamos a amar as outras coisas, muito parecido. Naquele lugar da gaiola, nós experimentamos o sol. Nós sentimos o sol. Mas nós não ficamos encandeados pelo sol. A nossa perspectiva fica tudo muito em paralelo. Nós amamos Ele, mas também amamos tantas outras coisas. E não está errado amar as outras coisas, mas a diferença tem que estar muito grande. Então, Paulo diz assim, a nossa leve e momentânea, porque ele está com uma perspectiva, ele está a ver do outro lugar. Ele não está a ver na gaiola. Onde nós falamos, essa tribulação é o fim. Essa tribulação vai ditar a minha vida. Essa tribulação é pesada demais para mim. Não, Paulo está em outro lugar. Está completamente encandeado. E está a dizer, não atentando nas coisas que se veem, que são temporárias. Ele está focado nas coisas eternas. Então, ele vê aquilo como leve e momentâneo.
agora deixa eu salvar aqui a minha pele com a minha esposa. Depois disso tudo, depois de buscarmos a presença dele, depois de entrarmos, nós podemos abrir a porta do lugar secreto e falar: entra, esposa, entra, filhos, entra, problemas, entra, situações, eu quero orar, vamos falar disso, Jesus, entra, mas só depois de eu estar com ele. Só depois de eu contemplar e aprender no seu templo. O terceiro passo para vivermos neste lugar eu diria que é não deixar-nos, como eu vou dizer isso? Não estarmos no laço do inimigo. Porque em relação a isso estamos a falar, existe um laço do inimigo. Ainda bem que eu tenho aqui irmãos advogados, se eu precisar de ajuda, eu vou pedir para eles virem me ajudar. O laço do inimigo é semelhante muitas vezes ao laço do imigrante. Em dada altura, não estava legal ainda, estava a tratar da minha legalização. Eu não sei como que é nesse momento, mas em certa altura que eu estava a tratar da legalização, era assim: eu não tinha nem o residência e também não tinha o número de utente. Número de utente, não é? E eu, para ter o número de residência, precisava do número de utente. E para ter o número de utente, precisava do número de residência. Então, eu estava ali num laço, não conseguia ter nem uma coisa nem outra. O que eu quero dizer com isso? Bem, melhor do que eu, vamos abrir Hebreus 4,16. É o último ponto. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vou ler de novo. Cheguemos, pois, com confiança àquele lugar, ao trono da graça. Alô? Estão ouvindo? Sim. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, muitas vezes, o inimigo da nossa alma traz um laço, quer nos envolver num laço, que é: a minha vida não está bem. Já troquei a pilha. Ok, obrigado. Amém. Quer que eu cante, pá? Uma coisa for bem. É porque tem alguns músicos, né? Então, existe um laço onde eu não estou com a minha vida bem. Eu tenho um monte de coisas para melhorar. Então eu não vou àquele lugar da presença dele por causa disso. Porque eu sinto condenação. Porque eu sinto que estou errado. Então eu não tenho confiança para ir àquele lugar e buscar o rei. Estar sozinho com ele. Não vou a este lugar. E quando eu não vou a este lugar, eu também não melhoro. Porque eu preciso ir a este lugar para melhorar. Queridos, então de uma maneira profética nesta noite eu quero dizer: não deixe ser enganado por esse laço. Não deixe de ir à presença dele. Não deixe de buscar ao rei, porque há muita coisa ainda que precisas mudar. Porque há muita coisa ainda para fazer. Não! Essa não é a primeira coisa. Não significa que não seja importante, mas nós só vamos mudar a nossa perspectiva quando nós entrarmos neste lugar. Então, essa mensagem pode ser para quem está a se converter agora, essa mensagem pode ser para quem ainda não se converteu, essa mensagem pode ser para mim que sou pastor, essa mensagem pode ser para todos.
Porque é muito fácil nós deixarmos de estar naquele lugar onde a presença e a glória dele nos encandeia. É muito fácil entrarmos nesse laço, onde nós não vamos buscar ao Rei, não estamos sozinhos com Ele, porque estamos mal, porque nossa vida está errada. Ei, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Depois disso, para que alcançamos misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Primeiro nós vamos ir lá. E neste lugar, aquilo que nós não conseguimos, nós vamos ter convicção. Aquilo que não entendemos, nós vamos entender. A coragem que nós não tínhamos, nós vamos ter. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, para que possamos ser ajudados. Então, não para não. Foi o melhor conselho, eu acho, que eu tive quando eu converti-me. As igrejas no Brasil, por vezes, têm muitas obrigatoriedades, por assim dizer. E não estou dizendo que nem está certo, nem que está errado. Não propriamente pecado, mas obrigatoriedades. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E dada a altura eu falei para alguém, eu vou parar, porque eu não consigo. E aquele meu irmão falou, não para não. Continua. Senta na cadeira do secreto e fala para ele, Jesus, eu não estou conseguindo. Eu vou continuar aí, mas vou continuar a fazer isso, porque eu não consigo. E neste lugar as coisas vão acontecer. Neste lugar Ele vai nos ajudar. Então que nós possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Que nós em primeiro lugar possamos buscar o Rei, amando com intensidade, com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Que nós possamos estar sozinhos com Ele, num lugar secreto. E eu não estou desvalorizando os outros tempos, que são tremendos, mas existe um lugar secreto que Ele está a nos chamar. Que nós podemos falar na nossa linguagem, que nós podemos ser sinceros. Existe um lugar também de pedir pelas outras coisas todas, com uma perspectiva divina. E existe o trono da graça, onde eu falo não a todo laço do inimigo, que fala que eu não sou digno, fala que ele não me ouve, fala que eu estou sujo. Entrai, pois, com confiança. E neste lugar, nós vamos pedir perdão. Nesse lugar, nós vamos ser convencidos. Neste lugar, as nossas vestes vão ser branqueadas. Entrai, pois, com confiança. Não deixem que nada, nem ninguém tirem a vossa confiança, principalmente vocês mesmos. Entremos, pois, com confiança. Vamos nos colocar de pé. Grupo de louvor, por favor. Fecha os teus olhos, queridos. Desfruta o momento. Liga-te a Ele. Se não queres falar, se não estás a sentir nada, ou seja o que for, fecha o olho e desfruta dEle, da conexão com Ele, da importância de estarmos nele. Vamos cantar a última? Por favor. Então, nesse momento, vamos cantar esta canção e começa a falar para Ele, né? Que queremos voltar a este lugar, que queremos estar neste lugar. Não sabemos se nunca estivemos, ou se estivemos em partes, tendo sido roubado da plenitude dEle. Mas nesse dia, com certeza, Ele está a dizer, entrem com confiança. Entrem com confiança. Isso agora é entre ti e Deus, mais ninguém. Esquece as outras coisas, esquece as barreiras que tu próprio pode colocar, de religião. Esquece
Esquece tudo. As obrigatoriedades que muitas vezes nos fazem afastar dele. O nosso passado. Entre na presença dele. Só tem a ver com ele e contigo.